está neste momento no prolongamento, está a poucos segundos de terminar. Uma vitória importante para a equipa das Esquinas, que depois de ter estado a vencer por 3-1, deixou-se empatar a 3 golos, foi a prolongamento, está em prolongamento, e com 2 golos bons de Jota e de Francisco Conceição, já está a ganhar por 5-3 e está muito perto das meias finais do Europeu de Sub-21, onde vai defrontar a equipa espanhola, a seleção espanhola. São muitos os jogadores do Futebol Clube do Porto, do Benfica e também no caso do Sporting, que estiveram em campo neste jogo. Já vamos daqui a pouco também ver o impacto das formações neste jogo importante para a equipa de Sub-21. Está em jogo o futuro da equipa portuguesa neste Europeu de Sub-21. Para já está praticamente carimbado o passaporte para as meias finais deste campeonato da Europa de Sub-21. Termina o jogo, Portugal ganha por 5-3. A equipa do Rui Jorge está na próxima fase. Vamos aos golos que definiram esta vitória de Portugal. Começamos pelo primeiro, logo aos 6 minutos. Há um grande gol de Dani Mota. O avançado faz um golaço de pontapé de bicicleta, depois de um canto. É esta a jogada. Coloca Portugal em vantagem no marcador. Aqui a repetição da jogada. Um gol de belo efeito. Dani Mota viria a marcar o segundo aos 31, novamente na sequência de um canto. Foi Daniel Bragança que fez a assistência. Dani Mota finalizou para o 2-0. A Itália reduziu ao cair do pano na primeira parte. Pobega encostou ao segundo posto e fez o 2-1 no marcador. Reduzia a diferença no placar. Aqui ainda a repetição desse lance. Eu praticamente fechava a primeira parte. Na segunda, Portugal voltou a marcar. Há uma boa jogada coletiva da seleção. A finalização é de Gonçalo Ramos, que coloca a bola no fundo das redes e faz o 3-1 para a equipa de Rui Jorge. Portugal nesta fase tinha uma vantagem mais folgada, mas não soube gerir esta vantagem e viria a deixar-se empatar. Ao 3-2, 2 minutos depois, Gianluca Scamacca finaliza, depois de um cruzamento faz o 3-2. Estava dado o aviso à equipa portuguesa e materializou-se em mais um gol, 3-3, aos 88, muito perto dos 90, só teve fez o cruzamento. Crotone colocou a bola no fundo das redes e levou o jogo para prolongamento. Haveria ainda uma expulsão para a equipa italiana, reduzida a 10 jogadores logo no primeiro minuto de prolongamento. Lovato viu o segundo amarelo neste lance, recebeu a ordem de expulsão. Portugal aproveitou da melhor forma a superioridade numérica. Aos 109, Jota fez o 4-3 e fez Rui Jorge respirar de alívio. Aos 119, a Francisco Conceição fecha o resultado final em 5-3 e que leva Portugal à próxima fase do Europeu de Sub-21, que está nas meias finais, vai defrontar Espanha nesta competição, depois desta vitória importante por 5-3 esta noite, frente à seleção italiana. É o jogo que merece o início da discussão no Pé Henrique de hoje. João Brás Frade, André Pinotes Batista, o Aníbal Pinto, em direto dos estúdios do Porto. Boa noite aos três. Eu começaria talvez pelo Aníbal, porque é uma vitória marcada e muito pela formação do Futebol Clube do Porto, Aníbal. Há aqui muitos jovens jogadores formados no Porto e que hoje estiveram em destaque, a começar e a acabar em Conceição, que marcou o gol, o 5-3. Boa noite, Paulo. Cumprimentos ao André e ao João e, naturalmente, uma boa noite aos nossos espectadores. É verdade, o Futebol Clube Porto contribui e de que maneira para esta seleção de jovens, o que não é de estranhar, uma vez que foi campeão europeu do Campeonato dos Miúdos, com todo respeito. Francisco Conceição é realmente um jogador de mão cheia, é uma grande promessa no futebol português, já está a dar pontos na seleção e espero que continue assim a dar. Portanto, quem tanta conversa tinha com a formação, a verdade é esta: o Futebol Clube Porto está de parabéns e a seleção também. Esperemos que possamos ser felizes no próximo desafio, que é com a Espanha. Parabéns à seleção e parabéns ao Rui Jorge. Por outro lado, Brás Frade, Gonçalo Ramos marcou, Jota também. Estão a mostrar-se a Jorge Jesus? Então, claro, não é? O Jota tem estado fora, não é? Portanto, suponho que vai fazer a época. Regressará, em princípio, pelo menos para a pré-época. Vai fazer a pré-época agora. E o Gonçalo tem estado com a equipa principal, portanto, uns jogos joga na A, outros joga na B, mas tem estado a jogar. Portanto, eu acho que, de qualquer maneira, acho que a seleção portuguesa fez um bom jogo. Foi uma pena ter-se deixado empatar mesmo no último minuto. E eu confesso que, quando os vejo com esta camisola vestida, não me preocupo muito com o clube de onde vêm, mas naturalmente gosto que venham também do meu clube. Mas enfim, foi belos golos, belas jogadas. Foi uma pena não terem segurado o resultado,
Mas enfim, olha, há males que vêm por bem. Ainda marcaram mais 2, ganhámos 5-3, um resultado folgado. E agora a seguir vamos tratar da vida aos espanhóis. Permite-nos, talvez, André, tirar algumas ilações, porque falamos aqui tantas vezes, quando falamos do Benfica, do Sporting, do Porto, falamos da formação. Enfim, o Sporting, apesar de ser campeão nacional, não tem muitos jogadores presentes nesta seleção, apesar de ter jovens valores. Gostaste de ver as pérolas dos rivais em campo? Antes de mais, queria destacar que há pelo menos 2 ausências nos sub-21 que se prendem com o facto de estarem nos As. E, portanto, nesse aspecto, se fosse um certificado de qualidade, Pote e Nuno Mendes fariam muita falta a esta seleção. Evidentemente, estando nos As, também farão muita falta e espero que tenham muito sucesso. De qualquer maneira, não olho para as representações dos grandes como uma competição, mas sim como um termómetro para percebermos como é que vai a formação de cada um. Queria dar os parabéns ao Rui Jorge, dizer que não compreendo que Gonçalo Inácio, um defesa central de enormíssima qualidade, de grande serenidade, não esteja, mas estão lá bons jogadores e hoje podemos também ver isso. Agora, de facto, se o Sporting tem jogadores que, sendo sub-21, já têm qualidade para estar na seleção A, eu fico contente com isso. E se vai diminuir a representação do Sporting, vai com certeza, mas é por um bom motivo, é porque já estão no escalão acima e, portanto, também nada a lamentar. Esperar que eles sejam úteis a Fernando Santos, tão úteis como foram a Rui Jorge. Eu gosto muito do trabalho de Rui Jorge, já o disse várias vezes. E uma coisa que me tem parecido ao longo do tempo é que ele não olha muito se são do Porto, do Benfica ou do Sporting, vai sempre fazendo a seleção dos melhores. O único parênteses é isto de Gonçalo Inácio, que eu de facto estranho a sua não convocatória, mas enfim, terá a ver com questões de confiança. Estão lá bons centrais dos outros clubes e, portanto, também não é dramático. Para Frade, falávamos dos clubes que não, no caso, não olhas para os emblemas de quem entra em campo, mas a verdade é que o Benfica, nos últimos anos, sempre foi muito orgulhoso da própria formação. Olhamos para este 11 inicial e vemos 6 jogadores do Porto, só 3 do Benfica, ainda entrou o Francisco Conceição, que marcou um belo golo. Há aqui uma mudança de paradigma ou não? Vamos lá ver. Eu não sei se há, se não consigo responder a isso com honestidade intelectual, não consigo responder. Do lado do Porto, evidentemente que isso denota uma melhoria, não é? na preparação que estão a ter na academia. Do lado do Benfica, há anos que são melhores do que outros, portanto nós nunca sabemos exatamente se estamos no ano bom, se estamos no ano mau, mas sim, a verdade é que, de uma forma geral, saem 4, 5 jogadores por ano das academias, e desses 4, 5, se formos fazer uma média, se calhar chegam à equipa principal 1 ou 2 por ano. Em tese devia ser assim. E, portanto, não é, quer dizer, os números de um ano não me dizem muito, mas claro, eu percebo, o Aníbal deve estar deleitado, porque tem lá 6 meninos dele e, portanto, está todo contente. E achas que é apenas um ano bom, Aníbal? E é justo, Aníbal, é justo. É apenas uma boa fornada ou é sinal de que o teu Futebol Clube do Porto está a trabalhar melhor do que o Benfica neste capítulo? Se olharmos unicamente para os números, aquilo que vemos é que o Futebol Clube do Porto, neste capítulo, está a ser mais convincente, pelo menos para o selecionador. Agora, ouve-se falar tanto do Seixal e de Alcochete e tão pouco do Olival, mas realmente o Porto também gosta mais de apresentar produto final de que conversa. Agora, fico satisfeito, é evidente. Quando olho para a seleção também, o importante é o resultado do todo da seleção, independentemente da origem destas promessas. Agora, é sempre muito agradável ver o trabalho que o Olival está a produzir. O Futebol Clube do Porto a esse nível está de parabéns. Repito, isto não é novidade nenhuma, não é um ano bom. Estamos a falar do Futebol Clube do Porto campeão da Europa. E é preciso não esquecer isto. E, portanto, um Futebol Clube do Porto que consegue ganhar o Campeonato da Europa com estas jovens promessas teria naturalmente que ter qualidade, e essa está a ser demonstrada, e fico satisfeito e desejo de facto grandes felicidades a estes jogadores e aos outros também, naturalmente. Mas merece aí uma aposta eficaz na primeira equipa. É que nas últimas horas, quando falamos da renovação de Conceição, falamos também do investimento que ele quer no plantel. Mas tem aqui muita matéria-prima que poderia talvez ser primeira escolha, ou não? Bom, alguns deles já são. Francisco Conceição, por exemplo, tem sido uma boa possibilidade. Mas não é um titular indiscutível. Não é um titular indiscutível, mas para lá caminha, acredito eu. Estamos a falar também de um concorrente direto só ao Corona, não é? Portanto, não seria fácil ser um titular indiscutível. Agora, o Sérgio Conceição, naturalmente, como qualquer jogador,
quer bons plantéis e boas equipes, tem aqui matéria, tem aqui diamantes que já não estarão em bruto, mas que ainda terão que ser lapidados. O Futebol Clube do Porto tem dado mostra dessa maturidade, tem tido um equilíbrio, naturalmente, o aproveitamento dos jovens e da conjugação com outros jogadores mais maduros. É isso que normalmente são as apostas dos treinadores e, sobretudo, aqueles que são bem-sucedidos. Não é fácil apostar só na juventude, não é fácil apostar tudo na juventude. Há que ter as melhores seleções, há que ter as melhores escolhas, há que ter os melhores jogadores. Agora, há aqui matéria-prima para trabalhar. Romário Baró também já teve uma série de oportunidades. Também foi hoje. E também é... Então, oito jogadores do Futebol Clube do Porto participaram nesta vitória, não é? É muita gente. Verdade. É muita gente. Sinal dessa são qualidade grandes talvez que estávamos a descrever, e por isso também este nosso debate. Mas, André, quando falamos de não olhar para as cores, enfim, somos todos portugueses, celebramos todas as vitórias da equipa portuguesa e dizemos muitas vezes que temos muitas soluções na equipa A. Mas é verdade que, olhando para esta equipa, se calhar podemos ficar descansados por muitos e bons anos. Dependerá. Nós, diria, na última década e meia, temos tido grandes valores a sair do Benfica, do Porto e do Sporting. Há uma questão aqui que também não é alheia. O Aníbal Pinto referia-se ao Porto ter sido campeão da Europa neste escalão, e é verdade, e isso não é de ignorar, mas também é preciso perceber como é que é a qualificação das equipas para a Champions League, para a Youth Champions League. O Sporting não tem a possibilidade muitas vezes de disputar esse título, se não estou convencido que também teria tido sucesso. O Benfica também teve sucesso nessa competição, ou andou lá a roçar perto por várias vezes, e portanto acho que aí estamos assegurados. Agora, eu não posso deixar de destacar uma coisa: se vamos olhar as camisolas, e somos todos, como disseste, somos todos portugueses, mas também não vem mal ao mundo fazermos esse exercício. O Sporting teve uma equipa, foi campeão com júniores em campo, e portanto eu aí quero-me parecer que no Sporting não estamos a dizer que estes jovens são o futuro, estes jovens já são o presente, e eu também tenho que destacar isso, porque de facto quando se vê uma equipa que tem Gonçalo Inácio, que tem Max, que tem Quaresma, que tem Nuno Mendes, que tem Pote, que tem TT, e depois outros que estão ali, Resvés, Campo de Ourique, de serem também sub-21, e não são poucos, e nem disse todos, mas pelo menos por aqui vemos que no Sporting juventude é sinal de presente e não de futuro, e portanto aí tenho essa satisfação. Os meus caros amigos não me levarão a mal, não estou à espera do dia da manhã para ver se eles são bons, eu sei que eles são bons e sei que são campeões nacionais, e portanto aí com toda a humildade tenho que fazer este sublinhado, não me levarão a mal. E embora estejamos a falar da seleção, naturalmente o nosso auditório esperará da vossa parte também um olhar apaixonado, seja mais verde, mais azul, mais vermelho. Brás Frade, há muita discussão, sempre houve ao longo da época, em relação a Gonçalo Ramos, menor em relação a Jetson, mas também houve a determinado momento. Estes jogadores vão ter margem no próximo ano para ser uma alternativa eficaz no Benfica? A margem também depende deles e da forma como correr. Eu acho que o máximo que se pode perguntar, penso eu, enfim, eu não estou por dentro lá do que estão a fazer, mas do que vou lendo, o que me parece é que eles vão ter pelo menos a oportunidade de voltar, treinar com a equipa, mostrar o que valem, e há os jogadores ali em posições que, a ser verdade o que tem vindo da imprensa sobre as dispensas potenciais, há jogadores ali que podem vir a ter lugar, sei lá, o Florentino, o Jetson, são dois dos que eventualmente podem vir a ter uma oportunidade na equipa principal do Benfica. O Gonçalo Ramos terá com certeza. Já o Florentino, a partida, beneficiar de uma carência que o Benfica tem naquela posição. Sim, era o que eu estava a dizer, portanto, depende de se as saídas são verdade ou não, mas a serem verdade, vamos ter necessidade ali naquela área, portanto, é normal que se o Florentino regressar e que se der bem, se demonstrar que é capaz de assegurar um lugar na primeira equipa, é normal que fique. Oportunidades, de certeza que lhe vão ser dadas, pelo que se lê nos jornais. Aníbal, uma das críticas, enfim, focando também nos clubes e agora olhando para o Benfica, uma das críticas que se vai fazendo a Jorge Jesus é talvez por vezes uma menor aposta na formação, é um debate recorrente. Visto do teu lado, também achas que ele fará esta aposta nestes jovens jogadores? Quem? O Jorge Jesus? Sim. O Jorge Jesus é conhecido que gosta de jogar nos cavalos certos, passa a expressão. E, portanto, Jorge Jesus não gosta de correr grandes riscos. Jorge Jesus já sabia, quando retornou ao Benfica, que ia fazer um arrepio à política da academia. Não foi surpresa nenhuma, foi isso que fez. Agora, este ano, eu acredito que vamos ter grandes surpresas
no Benfica. O Benfica, neste momento, é um verdadeiro saco de gatos. Ninguém se entende, vai ter que emagrecer a equipe e se calhar vai ter que rapar o tacho. E, portanto, poderá aproveitar naturalmente estes jovens, porque não sei se terá muito mais jogadores para optar. É um saco de gatos, Brás Frade? Não, ele confundiu, o Aníbal está confundido com aquelas desordens que houve lá no Porto. Ele ainda está confundido, se calhar passou pela Ribeira e bateram-lhe com alguma coisa. Eu não conheço nenhum saco de gatos, pá, quer dizer, o facto do Jaime Antunes fazer uma declaração que é absolutamente óbvia, quer dizer, parece que cai o mundo. O Jaime Antunes, há uma coisa que eu queria dizer, porque eu perguntei-lhe diretamente e presumo que ele não se zanga de eu dizer isto. O Jaime Antunes, muita gente tem discutido aqui nos programas da CMTV se ele disse aquilo por iniciativa do Presidente ou não disse. O Jaime Antunes disse aquilo porque houve um jornalista que lhe ligou para casa e ele respondeu. A única coisa que é discutível naquilo, e eu percebo a observação do saco de gatos, o Aníbal está ali com aquele sorriso malandro dele, eu percebo a observação do saco de gatos, mas a origem do saco de gatos tem a ver com isto. O Jaime respondeu como achou que devia responder e não, na minha opinião, não disse nada de especialmente grave, mas realmente, à altura em que ele não se lembrou de certeza que ia haver jogos ainda, e mas portanto normalmente... foi fora, foi desenquadrado à altura certa. Eu se fosse ao Jaime, provavelmente não responderia sobre aquelas matérias, ou diria ao jornalista que consultasse outras pessoas, ou isso. Mas não acho que ele tenha dito nada que os benfiquistas não reconheçam como sendo absolutamente necessário. Portanto... Aníbal, era aqui que pegavas para dizer que é um saco de gatos? Bom, eu pegava aí e pegava no resto do saco. Vamos ver uma coisa. Não diz lá o resto, qual é, para eu saber. O Jorge Jesus chegou ao Benfica com pompa e circunstância a exigir tudo e mais alguma coisa. 100 milhões, jogadores. Neste momento, Jorge Jesus não exige rigorosamente nada. Aquilo que pede é que lhe paguem mais uma época, aquilo que pede é que não haja ataques e, portanto, o tal saco de gatos, aquilo que ele pede é tranquilidade e não exige rigorosamente nada. É caso para dizer, Jorge Jesus, quem te viu e quem te vê. Portanto, naturalmente, Jorge Jesus já sentiu que o saco apertou, que os gatos estão lá todos, sabe que a equipe vai ter que emagrecer, o Benfica vai ter que vender muitos. E eu ia dizer, e bons jogadores, alguns não são assim tão bons, não sei o que é que vai comprar, não sei como é que vai comprar, mas há uma coisa que eu sei, o Jorge Jesus, esta época, ao contrário da época passada, não exige rigorosamente nada. Portanto, não vamos ouvir falar em Cavanis, em telenovelas, nem no o que Hulk, pá. realmente... Olha, no Hulk. O Hulk já chegou ao Porto ou não? Já que estás aí no Porto, o homem já chegou aí? A casa já João, acabou? eu estou... Estás sempre a falar do Cavani, nunca falas do Hulk? Eu estou muito curioso para ver como é que vais desatar o nó desse saco de gatos. Mas olha, Aníbal, já percebi que vocês querem falar do mercado. Eu tenho mais notícias para ti, pá. É que eu só vejo saco de Benfica. Eu não gosto que chames gatos aos sócios do Benfica, pá. Tens que chamar saco de águias. Agora, saco de gatos não me parece problema, bem. Mas pronto. Este problema para o Benfica, ou este problema do Benfica, aos olhos do meio adepto de Futebol Clube Porto, é, como diz o povo, perfuma, ó João. Aguenta-te. Já percebi que querem entrar no tópico do mercado. Temos muitos negócios para debater ao longo da noite de hoje. Também a polémica que está na ordem do dia em relação à final da Liga dos Campeões e ao que todos vimos no Porto, em enchente de adeptos ingleses. António Costa admite que a bolha de adeptos não foi totalmente cumprida. O Primeiro-Ministro diz que apenas 80% dos adeptos foram concentrados nesse mecanismo de segurança. Aquilo que foi comunicado que viriam em bolha eram os 12 mil adeptos. Dirá, não foi 100%, é verdade, foi 80%. O que é que explica? Bom, eu acho que explica basicamente o facto de, entretanto, nós temos abertas fronteiras. Eu, aliás, vi também na televisão, e também não gostei, de imagens de adeptos ingleses a celebrarem na praia da Oura. E, portanto, para não morrerem uma portofobia, chamar a atenção que não foi só no Porto, foram no Algarve. Vieram para a Champions, estou convencido que a maioria deles vieram simplesmente aproveitar a excelência das praias do Algarve, do turismo do Algarve, e porventura também haveria adeptos do Chelsea ou do City, na Madeira ou em qualquer outro local onde os turistas britânicos costumam deslocar.
Pinto da Costa também reagiu, pediu para António Costa se demitir, caso não tenha coragem para demitir Graça Freitas. Insatisfeito pela ausência de público nos estádios, criticou o trabalho da Direção-Geral de Saúde. Mas nada há mais a esperar. Quando a responsável da DGS, quando se iniciou esta maldita pandemia, veio dizer solenemente, com ar seráfico, de que era uma gripezinha que dificilmente chegava cá, quando depois foi à televisão aconselhar a que ninguém usasse máscara, isto, com Humberto Delgado, obviamente ela tinha sido imediatamente demitido. Mas passado mais de um ano, continua no seu lugar a fazer estas figuras, a ridicularizar o próprio povo português, porque é um sinal de chacota. Realmente lá fora ninguém compreende que se possa ter gente nos estádios, se o público for inglês, se o público for português, tem que ficar de fora. É lamentável. Eu deixava aqui um conselho ao Sr. Ministro, Primeiro-Ministro António Costa. Obviamente demita-os. E se não é capaz, demita-se o senhor. André, quem é o culpado? Do que em particular? Do que todos vimos? Eu tenho dificuldade em responder a perguntas complicadas de forma simples. Para já, eu não consigo conceber que um presidente de um clube de futebol, à beira de uma quadra, de um jogo de basquete, esteja a admitir governantes. Eu peço desculpa, mas Jorge Nuno Pinto da Costa perdeu a noção de quem é, de qual é a sua função e até de qual é a sua importância social. O Porto é uma instituição gigantesca, mas como dizia Arrigo Sacchi, o futebol é a coisa mais importante das coisas não importantes. E o que nós ouvimos aqui foram declarações de um presidente de um clube a exigir a demissão de um primeiro-ministro. Isto não me parece uma coisa normal. Não me parece uma coisa normal. Sobre o que se passou, e para irmos feita já esta questão relativamente ao presidente do Porto andar a demitir primeiros-ministros, vamos também à questão de fundo. O primeiro-ministro reconheceu, e fê-lo de forma bastante clara, que as coisas não correram bem. E aqui não vale a pena estarmos a dar a volta às coisas. Elas não correram bem, é preciso perceber o porquê. Porque é que as coisas não correram bem. Andamos há 15 meses a admitir que as coisas não correm bem. Pois, mas é justamente... E simultaneamente a não responsabilizar os decisores. Essa parte que tu fizeste era a mesma, ou a parte que é preciso fazer para que os nossos telespectadores nos percebam. Nós andamos há 15 meses a dizer que as coisas não estão a correr bem. Mas a verdade é que quando vamos ver, elas estão a correr bem manifestamente. Eu tive hoje o cuidado de ir ver coisas que importam. E coisas que importam são o número de mortes por milhão de habitantes, é o número de pessoas que estão vacinadas e é também a recuperação económica e social do país. E se as pessoas tiverem o cuidado de irem comparar Portugal com o resto dos países da Europa, nestes indicadores nós estamos bem. No entanto, quando falamos de uma pandemia que deu cabo da vida de muita gente, que reduziu rendimentos, que matou gente, nós nunca podemos andar bem. É da própria natureza deste fenómeno. Portanto, nós temos que saber o que estamos a discutir. Se a pergunta é se correu bem, nada corre bem quando há uma vida que se perde. Se a pergunta é se as coisas correram tão mal como andamos a dizer há 15 meses, a resposta é não. Nós temos dado uma boa resposta, temos conseguido reduzir naquilo que pode ser comparado com os outros países da Europa, mesmo na vacinação, no número de mortes. Agora, outra coisa diferente é a discussão que está aqui subentendida, que é o regresso do público aos estádios. E estes senhores, quando falam assim, falam com emoção, mas falam com uma coisa que tem que ser também dita com clareza. São muitos milhões de euros que os clubes, e estes clubes são empresas, têm vindo a perder por não haver regresso ao estádio. E eu gosto de colocar as discussões onde elas têm que ser colocadas. A primeira questão que tu me colocaste era importante, penso que está respondida. Na segunda, é normal que Jorge Nuno Pinto da Costa, que é o gestor de uma SAD, de uma empresa que trata de futebol, queira que uma fonte de receita regresse. E aí ele está a defender os interesses do Futebol Clube do Porto, o que é razoável. E não é normal que exija responsabilidades. Não, é normal, qualquer cidadão, eu aí não vou diminuir Jorge Nuno Pinto da Costa, não vou dizer que ele é menos que eu, do que tu, ou do que o João, ou do que o Aníbal. É normal que peça responsabilidade. No fundo já disseste quando passada, referiste que perdeu a noção. Estamos a falar de uma pessoa que a semana passada perdeu completamente a noção. É a mesma pessoa que a semana passada dizia que ia dar um exemplo, ia lavar a má imagem de Lisboa, ia dar um exemplo, não sei do quê. Quer dizer, isto é tudo uma coisa, a gente tem que ter um bocado da noção das coisas. Quer dizer, Jorge Nuno Pinto da Costa pode dizer uma coisa há 15 dias, outra há uma semana e outra hoje. Não pode ter razão nas três. E, portanto, aí tem que haver aqui uma questão de coerência. Só o Aníbal Pinto é que vai conseguir defender isto. Jorge Nuno Pinto da Costa quis lá a final e, ao mesmo tempo, disse que ia dar uma imagem para limpar. Agora, eu só finalizo com uma coisa que eu não quero que ninguém ache que eu sou translocado. As coisas não correram bem. E é bom nós, no meio destas discussões todas, essa foi a primeira coisa que eu quis dizer e a última que eu quero dizer, para não ser mal entendido por ninguém, é que, tal como o Primeiro-Ministro disse, as coisas não correram bem porque daquela bolha houve pessoas que fugiram e porque houve uma abertura das fronteiras. As pessoas não têm esta noção, isto foi um erro
devia ter sido retificado o plano. A planificação tem que ser flexível. Esta pandemia já nos ensinou isto. E a forma como as coisas foram planeadas foi com fronteiras fechadas. As fronteiras abriram e ninguém corrigiu. Foi mal feito. E aqui não há outra forma de dizer. Aníbal, não estamos a ver o lado positivo e Pinto da Costa perdeu a noção, como diz o André? Bom, eu tenho alguma dificuldade em entender neste momento se o André está a comentar como comentador desportivo ou se está a comentar como político que é. E, eu só tenho um André, não aceito, tenho três, portanto. Muito bem. Aceito alguma dificuldade do André em defender duas damas ao mesmo tempo, sendo que uma está de um lado e outra está do outro. Isto dito, naturalmente, que Pinto da Costa, como qualquer um de nós, tem todo o direito de criticar o governo, tem todo o direito de pedir responsabilidades e tem todo o direito de expressar a sua opinião. De resto, a opinião de Pinto da Costa é a mesma de há mais de um ano. Pinto da Costa tem reclamado, como muito bem disse o André, tem reclamado uma perda de ativos para a sua empresa, para o seu clube, para a sua SAD, que é muito, muito, muito importante. Não obstante, é evidente que eu vi com alguma naturalidade e normalidade que nos últimos jogos da época, quando se pôs a hipótese de haver adeptos, que se tivesse considerado podia haver alguma desigualdade entre clubes. O que eu já não entendi foi a proibição na Taça de Portugal, onde nem sequer o Porto esteve presente, e depois permitirem neste jogo esta quantidade. E a questão que se põe é, está errado ter permitido os adeptos ou está errado não permitir os adeptos portugueses? Bom, vamos ver uma coisa. No que respeita à UEFA, quando decidiu sair de Istambul e vir para o Porto, é porque queria um jogo sem estes problemas. Porque para haver adeptos podia ter mantido Istambul. Agora, também não é novidade para ninguém, e muito menos para o governo, que os ingleses se deslocam sempre em massa. Aliás, também não é novidade nenhuma que os ingleses, adeptos do clube de futebol, têm este comportamento e dificilmente iam deixar de ter. Dizer que eles vinham 80% numa bolha é distorcer a realidade e aqui realmente é um erro grosseiro da parte do governo. Agora, há uma coisa que eu concordo completamente com o André, que é isto correu mal. Agora, se correu mal, há que assumir responsabilidades, há que aceitar as críticas de Pinto da Costa com toda a naturalidade e há uma coisa que é transversal, uma opinião transversal que não é de Pinto da Costa. Neste momento, eu estou curioso de ver que solução é que o governo vai dar a ter adeptos portugueses nos próximos jogos. Eu não sei. Agora, o governo tem que tomar uma posição. Ou admite, nós cometemos um erro e, portanto, vamos manter as restrições da pandemia, ou diz, nós não cometemos um erro e, portanto, vamos ter que ter essa coerência. Pinto da Costa, naturalmente, há tanto tempo a exigir, se há concertos, se há touradas, todos os exemplos que ele deu com o público, porque é que não pode haver no jogo de futebol? Há uma coisa que me parece que da parte do Futebol Clube Porto correu muito bem, foi a organização naquilo que lhe competia, dentro do Estado de Dragão, nas condições do Estado de Dragão, isto parece-me correu bem. Agora, Pinto da Costa não ia deixar de exigir, como muito mais pessoas vão continuar a exigir, que o governo seja coerente. Agora, misturar futebol com política também não é muito fácil, porque há uma coisa que é a realidade. Infelizmente, eu percebi, André, e estou de acordo contigo a esse nível. Agora, há uma coisa que é verdade. Nós ainda estamos num estado preocupante. E, portanto, o sol parece que nos faz esquecer o problema da pandemia, o facto de muita gente, felizmente, já está vacinada. Agora, vamos ser coerentes, vamos arranjar soluções e há uma coisa que o governo tem que começar a pensar. O governo tem que olhar para a indústria do futebol como olhou para outras indústrias. O governo tem que arranjar soluções como arranjou noutras matérias. E, portanto, eu não sei se tem que arranjar um layoff para o futebol, se tem que arranjar um apoio para o futebol. O Sporting até aderiu e o Porto também. O Benfica é que não. Muito bem. É que uma coisa que tu disseste, eu queria só rebater uma coisa que tu disseste. Diz lá. Nós estamos de acordo. E eu gosto pouco de estar em desacordo com pessoas com as quais concordo. Nesta questão da liberdade de expressão e no direito de crítica, Jorge Nuno Pinto da Costa tem toda a liberdade de expressão, Aníbal. Não vamos misturar as coisas. Total liberdade de expressão e de crítica, era só mais o que faltava. E não é por ser presidente do Porto que tem menos. Eu queria ser claro nisto. Outra coisa é um presidente de um clube estar a querer demitir um primeiro-ministro. O que dirias tu
Se tivesses que defender, imagina que o Primeiro-Ministro tinha pedido a demissão de Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu gostava de te ver a comentar uma coisa dessas, pois estaríamos todos de acordo que era uma coisa que não cabia na cabeça do menino Jesus. Portanto, liberdade de expressão total. Era o que mais faltava, que Jorge Nuno Pinto da Costa tivesse sequer que pedir licença a alguém para criticar este governo ou outro, uma Câmara, ou o que lhe apetecer. Era só mais o que faltava. Isto é um país livre e quem não souber estar a conviver com a crítica, esses sim têm que se demitir logo. Aníbal, conclui apenas para eu ouvir o Brás Ferrado. Muito bem. André, o que eu te queria dizer era o seguinte. Pinto da Costa aquilo que exigiu foi claramente responsabilidades. Responsabilidades do governo que têm que ser tomadas em primeira linha pelo Primeiro-Ministro. Este governo tem tratado os clubes de futebol de uma forma desigual, de uma forma que não é ideal. Eu sei que não é fácil resolver este problema, agora está na altura de duas coisas. Dos três grandes se unirem num interesse comum e para ajudar toda a indústria do futebol, e do governo, na pessoa de António Costa, olhar para o futebol como uma realidade e como uma indústria que paga milhões de euros de impostos e pensar em arranjar soluções. Com este percalço, com este ter corrido mal, vai ter que assumir se podemos continuar a correr mal ou se temos que arranjar soluções. É isto que esperamos. A dúvida, Brás Ferrado, é se terá sido aberto um precedente perigoso, porque passamos a época inteira com estádios vazios e de repente vêm 15 mil pessoas assistir a um jogo nos nossos estádios. Quererá-se dizer que agora dificilmente se baterá o pé pela ausência de público nos estádios? Bem, eu vou separar a resposta em duas partes, a parte desportiva e a parte política. No respeito à parte desportiva, nós já aqui nos pronunciamos várias vezes, eu, pelo menos em particular, eu subscrevo basicamente as preocupações que o Sr. Pinto da Costa expressou e que eles são ambos testemunhas, que eu já aqui disse isso, e, portanto, é um bocado incompreensível que o Sr. Pinto da Costa estava num pavilhão onde ia haver um jogo de basquete, onde na véspera tinham estado 2.500 pessoas a assistir a um espetáculo, ou lá o que era. Portanto, realmente isto é incompreensível e vai de encontro àquilo que estavam a dizer os meus colegas, e o Aníbal em particular, no respeito a causticar mais a indústria do futebol de uma forma que aparentemente é desnecessária, porque se tratam de espetáculos, enfim, com risco semelhante, a não ser que o Covid goste mais de basquete do que de música, o que a ciência ainda não explica. Agora, eu queria também responder à outra parte. De qualquer maneira, quer dizer, daí a vir buscar referências de há um ano ou dois atrás e do Humberto Delgado e tal, isto depois já são aquelas coisas habituais no discurso do Sr. Pinto da Costa, mas que eu não misturo com o essencial, e no essencial é o que eu disse antes. No que respeita à política, aí eu acho que é imperdoável o que aconteceu. E criticou-se muito o Sporting, criticou-se muito o Presidente da Câmara de Lisboa, e eu disse aqui no programa, estava cá o Aníbal e o André, e eu disse na altura que eu critiquei o Sr. Pinto da Costa na altura, quando ele criticou, isso aqui lá em Lisboa é tudo uma bandalheira e tal, aqui no Porto a gente é que lhes vai mostrar. E eu tentei dizer ao Sr. Pinto da Costa na altura, através da televisão, olha que não são as autoridades de Lisboa as autoridades do Porto. O país tem autoridades que são autoridades democráticas no país inteiro. E nessa medida houve um falhanço em Lisboa e houve um falhanço grotesco, eu diria grotesco, não tem outro nome, no Porto. O responsável, eu disse aqui quem é que eu achava que era da última vez, o responsável político, embora isto não seja um programa político, nós somos cidadãos e, portanto, temos o direito de olhar para as coisas e de nos pronunciar sobre elas. E de ter essa visão. E portanto, eu já disse, quer dizer, eu não percebo como é que é possível consentir coisas que põem em risco de uma forma grosseira, violenta, a saúde pública e não acontecer nada. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro esteve bem na intervenção que fez hoje, já agora queria dizer isto com clareza, acho que ele tem gerido bem a crise. Acho que está muito mal acompanhado, mas muito mal acompanhado. Já disse isto também N vezes. Por outro lado, em relação ao Sr. Pinto da Costa pedir a demissão do Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que já excede tudo o que é aceitável e, portanto, não faz sentido pedir a um presidente de clube, por muito importante que seja, e é com certeza, não faz sentido estar a pedir demissões do Primeiro-Ministro. Muito bem, dito isto, e nós estamos quase a encerrar este tema, Aníbal, quero só perceber a tua opinião muito rápida. Foi pior no Porto do que em Lisboa, com a festa do Sporting? Bom, foi mal nos dois lugares. Agora, são coisas completamente diferentes. Se, por um lado,
Eu acho que o governo, quando garantiu que os ingleses vinham em bolha e depois falha, e essa bolha não existia, e desde quinta-feira já estava o Porto completamente cheio de ingleses, já em Lisboa, a previsibilidade daquilo que se ia passar e a facilidade de controle tinha muito mais obrigação de ter acontecido. Porque quando nós sabemos o estado em que estamos e pomos os ecrãs e fazemos desfilar o autocarro com os jogadores, isto é realmente convidar à confusão que aconteceu. Já explicamos, já todos justificamos que estávamos todos ansiosos para sair para a rua e continuamos a estar, que o Sporting não celebrava há 19 anos, mas nada disto é desculpável. Portanto, há um erro quer no Porto, quer em Lisboa, são coisas não exatamente comparáveis. O Governo tem responsabilidades, o Governo, e o André já disse, não correu bem. Agora, temos que olhar para a frente, mas há uma situação que referiste e que eu vou sublinhar. Abriu-se claramente o precedente. E, portanto, se não houver uma coerência e se não houver uma explicação e uma justificação, mal vai o país. Muito bem. Encerrado este tema, meus caros, vamos olhar para outros tópicos que marcam a atualidade, nomeadamente o caso de Jorge Jesus, quebrou o silêncio e pediu união aos benfiquistas. Publicou um vídeo nas redes sociais com imagens da época que terminou e escreveu que foi uma época complicada por vários motivos. Para a próxima, Jesus deixa uma mensagem de esperança. Diz, e estou a citar, todos juntos para sermos mais fortes. O técnico termina com a expressão carrega Benfica. Foram, entretanto, desativados os comentários a esta publicação porque vários benfiquistas criticaram o treinador. Vieira falou sobre o futuro de Jorge Jesus numa resposta à CMTV. Disse que, logicamente, vai ficar no Benfica. Alguma questão aqui relativamente ao que foi hoje discutido? Não é especial. O regresso do público para a próxima época. Espera aí, Venha que eu já trato. Relativamente a Jorge Jesus, já há alguma indicação? Vai ficar ou não, Presidente? O treinador do Benfica, pá, pelo amor de Deus. Vai ficar para a próxima época? Está lógico que vai. E aqui relativamente àquilo que foi discutido, acreditam que o público vai voltar aos estádios? Ai, pá, desculpa nada, vá. Nós... Já vamos debater daqui a pouco mais à frente o almoço entre presidentes neste programa. Para já, Brás Frade, queria perceber se Vieira foi convincente nesta resposta. Sobre Jorge o Jesus ficar, eu acho que fica. Eu próprio disse aqui no último programa que achava, como gestor, eu fui gestor a vida toda, portanto, tenho aquele vício, não se atingiu os objetivos, tiramos as consequências e, portanto, o que eu disse no último programa foi que achava que o Jorge Jesus devia pôr o lugar. Se eu estivesse no lugar de Jorge Jesus, foi diferente, foi assim que eu disse, eu teria posto o lugar à disposição e depois, se o Presidente o quisesse manter, era com ele. Aliás, agora, a resposta... noticiámos nos últimos dias de que Vieira estaria a ser pressionado para deixar cair o Jorge Jesus. Sim, talvez tenha estado, agora, ou esteve com certeza, pelo menos pelos mídias e por uma série de benfiquistas e tal. Agora... E pela estrutura, não? Não, pela estrutura, talvez um vice-presidente ou outro tenha também essa opinião, Conhece não sei. algum caso? Como? Algum vice-presidente? Eu não conheço, quer dizer, se disseram que sim ou não na reunião, não sei. Mas fala-se sobre isso nos bastidores, que um ou outro presidente... Quer dizer, vamos lá ver, é normal, vamos lá. Quando o Jorge Jesus nunca foi consensual nesta vinda para o Benfica. Havia sempre gente que não queria que ele viesse. E continuam a fazer essa pressão. E, portanto, eu continuo. Então, cá fora do Benfica as pessoas continuam. Agora, o que eu digo é assim, o senhor Presidente do Benfica resolveu, disse aqui que ele iria ficar. Eu acredito, porque ele nem questionou, nem o Jorge Jesus pôs o lugar à disposição, pelo contrário, até disse, eu vou cumprir os 2 anos, e o senhor Luís Filipe Vieira tinha a oportunidade de dizer, não, só cumpre se. Não disse, disse fica. Portanto, eu acho que vai ficar. Agora, espero é que, e agora vou à parte das observações, que era a pergunta que você de certeza me ia fazer a seguir, eu já antecipo, eu espero, é que o Jorge Jesus, que ainda por cima terminou a intervenção dele com a frase com que eu termino sempre as minhas na internet, que é o Carrega Benfica, eu espero que o Jorge Jesus consiga ter o discernimento, que terá com certeza, para analisar como deve ser o que é que aconteceu esta época que falhou. E não se limite àquilo que foi tornado público como sendo as razões ou as causas únicas do que aconteceu.
porque há desequilíbrios no plantel, há decisões que foram erradas, etc. E tudo isto, eu já não peço que ele venha falar publicamente disso, mas que ao menos internamente, na análise que ele faça com o Presidente e com o Rui Costa, que tirem as devidas consequências deste tipo de problemas, porque se não tirarem, a probabilidade de repetir os erros é enorme. Eu espero que isso não aconteça, não é? Como benfiquista, não posso estar à espera que vão repetir os mesmos erros. E, portanto, eu acho que tudo se vai jogar em termos de contestação. Eu não sabia que apagaram os comentários e tal, mas eu vou-lhe dizer uma coisa. A única maneira que o apelo do Jorge Jesus tem de fazer efeito, só há uma maneira. Como? É começar a ganhar. Só tem uma maneira. Tem que começar a ganhar. Se não começar a ganhar, está o caldo entornado. Vai à vida dele, Aníbal? Pois, se realmente o Benfica e Jorge Jesus tiveram o mesmo desaire na Europa que teve na época passada, eu não sei se ele chega ao Natal. Agora, há uma coisa que eu quero dizer. Por um lado, admira-me o João que dizia que no fim era preciso fazer as contas e dar uma explicação, que devia ser o Vieira, devia ser o Rui Costa. Continua a dizer, Aníbal, continua a dizer. Pronto. Mas não há explicação. Não, ainda não houve, mas espero que haja. A explicação foi clara na minha olhada. Claro que fica, é lógico que fica o treinador do Benfica. Não foi, Aníbal, isso eu tinha dito há muito. Aníbal, tu sabes que o que estás a fazer é reduzir a uma questão que lhe puseram à entrada do carro. Não foi aí que ele fez o balanço. Eu espero que o Presidente venha fazer um balanço. Honestamente espero, ninguém me disse. Mas tens razão em lembrar. Qual seria o timing indicado? Não, o Aníbal tem razão em lembrar. Eu disse que era exigível que ele viesse dar uma explicação aos sócios sobre o que se passou. Mas qual seria o timing indicado? Não era logo quando a temporada terminou? Não, é depois de ter as reuniões com a equipa lá, com o Jesus e com o Rui Costa, etc. Eu não sei se ainda estão a ter reuniões. Sei que esta semana houve reuniões, não é? Porque foram anunciadas. E, portanto, acho que o Presidente, mais semana, menos semana, devia vir, seguramente, antes de começar a época, devia vir dizer o que aconteceu foi isto, tomei estas medidas corretivas e agora espero estes resultados. Eu penso que o Presidente tem que vir dizer qualquer coisa deste género. Antecipas esse cenário, Aníbal? Vamos aguardar. Eu tenho sérias dúvidas, porque se fosse para fazer as contas, já houve mais tempo para fazer as contas. Aliás, chegar à conclusão que o Benfica ganhou 0, são contas muito fáceis de fazer. E não era preciso nenhum curso em Coimbra para chegar a essas contas. Agora, eu não sei o que é que tu ganhaste também. O que é que ganhaste este ano? Olha, ganhei uma supertaça. Ganhaste fiquei zero. Em segundo, zero. Fiquei em ganhaste segundo lugar. Ganhaste a supertaça do ano passado. Olha, o que eu ganhei é que não te estou a interromper. E se me tornares a interromper, não falas mais. Pronto, vamos ver se eu vou falar. Ora, então está bem. Aquilo que eu estava a tentar dizer era o seguinte. Eu gostava que o Jorge Jesus tivesse dito carrega Benfica e tivesse apelado à União na época passada, antes de gastar os 100 milhões. Por isso é que eu digo, Jorge Jesus, quem te viu e quem te vê. Agora, há outra coisa que também é um facto inegável. O Jorge Jesus disse publicamente que só queria fazer um contrato uma época. Foi a grande e fantástica gestão do Luís Filipe Vieira que fez o contrato com Jorge Jesus por 2 épocas. E agora, apesar de todos os convites, apesar de todas as insistências diretas e indiretas para o Jorge Jesus se demitir, claro que ele não é parvo e não se demite e alguém tem que lhe pagar. E, portanto, eu se fosse a ti preocupava-me em pagar os 7 milhões ao Sérgio. Como 6. Não é o Vieira. Como 6. Já vamos ao 6. Já lá vamos. Como daqui a pouco 6, é naturalmente um dos temas deste programa. Claro. Mas já que estás a colocar, Aníbal, já que estás a colocar essa questão do contrato em cima da mesa, deixa-me ouvir também o André. Tu achas que Vieira neste momento está arrependido de ter forçado um contrato por 2 anos? Tenho quase a certeza que está arrependido, mas agora tem o contrato assinado. E uma vez assinado, claro, ele tem o valor que tem, que é todo, não é? E há uma coisa que eu deixo aqui uma nota. Eu sempre nutri simpatia por Jorge Jesus, mas houve uma altura que Jorge Jesus nos enganou na passagem pelo Flamengo. Foi quando nós nos convencemos que este Jorge Jesus era diferente. E o Jorge Jesus tinha mudado. E de facto Jorge Jesus não mudou. Não mudou. Foi sempre uma pessoa com muita tranquilidade nos momentos da vitória e menos nos momentos da derrota. Esta questão de quem começa a dizer que vai arrasar e jogar o triplo, agora vem fazer apelos à unidade. Não é a primeira vez que Jorge Jesus faz asneira nos mind games, porque já no Sporting eu estou convencido
que Rui Vitória deve um grande obrigado a Jorge Jesus, quando ele decidiu faltar-lhe ao respeito e até ter sido muito pouco humilde na forma como colocou as coisas. Foi uma tónica que deu ao Benfica e acabou por perder o título no Sporting, e se calhar se tivesse estado calado tinha sido campeão. Jorge Jesus continua a ser um treinador excelente, mas Jorge Jesus não mudou, não se tornou mais calmo, e continua com estas tiradas, e parece-me que temos um Jorge Jesus ferido relativamente à opinião que as pessoas têm sobre ele. Isto é uma coisa